Você adia olhar para o seu dinheiro não porque é irresponsável, é porque uma parte do seu cérebro decidiu que tentar e falhar dói mais do que nem tentar. E até você entender exatamente o mecanismo emocional por trás disso, nenhuma planilha, nenhum aplicativo, nenhuma reserva vai funcionar. Porque o problema não está onde você acha. Daqui a alguns minutos eu vou te mostrar onde está e o que fazer para reescrever isso. Olá, eu sou a Débora Garcia, psicóloga clínica, e aqui no Cérebro de Investidor a gente une neurociência, comportamento humano e psicologia para te ajudar a tomar decisões melhores com o seu dinheiro e com a sua vida. Se você ainda não conhece o canal, aproveita para se inscrever e deixa o joinha antes de começar o vídeo, porque eu tenho certeza que vai fazer sentido para você e te ajudar a mudar muita coisa. Hoje a gente vai falar de procrastinação financeira. Não a preguiça, não a falta de disciplina, a procrastinação que tem raiz emocional. E tem um nome técnico, uma explicação científica e, mais importante, uma saída prática para você não continuar mais refém disso na sua vida. O boleto chegou, você viu o envelope ou a notificação e deixou para depois. 2 dias depois já nem lembrava que existia. Isso não é esquecimento, é uma proteção. Existe um conceito em psicologia chamado autoeficácia. Em termos simples, é o quanto você acredita que é capaz de lidar com aquela situação. Não é autoestima, não é confiança geral, é específico. Eu acredito que se eu abrir esse aplicativo do banco agora, vou conseguir fazer alguma coisa útil com o que eu vejo? Quando a resposta interna é não, mesmo que você nunca tenha pensado isso de forma consciente, o cérebro evita entrar em contato com isso. Ele aprende que aquele território é aversivo, é perigoso. Não porque, é claro, né, alguma coisa ruim de fato vai acontecer, vai explodir, mas porque vai fazer você se sentir incompetente, sobrecarregado, sem saída. Então a fatura não aberta, o orçamento que nunca foi feito, o extrato que você rola sem nem olhar os valores, tudo tem o mesmo mecanismo emocional. É um comportamento de fuga diante de uma emoção que o cérebro classifica como aversivo, difícil de lidar. Isso acontece com você? Comenta aqui embaixo a última vez que você adiou alguma coisa financeira e qual foi a desculpa que você deu para si mesmo. Então, a procrastinação financeira começa aí, numa crença silenciosa de que você não vai ser capaz de lidar com aquilo. Mas se fosse só isso, bastava acreditar mais em si mesmo e o problema sumiria, certo? Não é assim que funciona. E o motivo do porquê não funciona é o que torna esse problema tão difícil de resolver pelos métodos tradicionais. E é isso que a gente busca ensinar aqui para você. Aquilo que os métodos tradicionais não ensinam. Porque a procrastinação financeira não é um problema de organização, não é algo técnico, pessoal. E também não é um problema de autoconfiança, é um problema de regulação emocional. E isso muda completamente o que precisa ser feito. Já tinha ouvido por essa perspectiva? Pessoas que conseguem agir mesmo quando o assunto é difícil, então quando o extrato está vermelho, quando a dívida está enorme, o planejamento que nunca saiu do papel, não são pessoas que não sentem desconforto. Elas são pessoas que aprenderam a tolerar esse desconforto sem querer fugir dele. Existe uma abordagem terapêutica da qual eu trabalho, inclusive, que se chama DBT, a terapia comportamental dialética, que trabalha exatamente com isso, o desenvolvimento de habilidades para lidar com essas emoções difíceis aí do dia a dia, sem sair correndo ou acabar explodindo. Uma das habilidades centrais da DBT é a tolerância ao mal-estar. O que a gente aprende com ela é: você não precisa que a emoção suma
para você conseguir agir ou se manter fazendo alguma coisa. Você precisa aprender a agir mesmo quando ela ainda está lá. Sabe aquela sensação de abrir o aplicativo do banco com o estômago apertado? Isso é um mal-estar. A pessoa que procrastina fecha o aplicativo ou nem abre e ignora a fatura. A pessoa que desenvolveu tolerância abre, olha, enfrenta a situação e age mesmo com o estômago apertado, mesmo com mal-estar. A diferença não é a ausência dessa emoção, é a capacidade de tolerar as emoções por tempo suficiente para que elas percam intensidade e você consiga fazer aquilo que precisa. Se você quer usar este vídeo como referência depois, já salva ele agora, porque o próximo bloco tem a parte prática. Então, tolerar o mal-estar é uma habilidade, e habilidade a gente aprende. Mas tem uma armadilha aqui. A maioria das pessoas tenta aprender essa habilidade do jeito errado. Tenta aprender evitando as emoções ou querendo fazer algo grande demais. E é exatamente esse erro que faz as pessoas geralmente voltarem para a estaca zero. A autoeficácia, então, não nasce de grandes movimentos. Ela nasce de experiências de sucesso e o tamanho da experiência importa muito menos do que a consistência delas. Isso significa que o caminho para parar de procrastinar com dinheiro não começa com um planejamento financeiro completo e complexo. Começa com uma ação pequena e segura o suficiente para o seu cérebro não precisar fugir dela, por acreditar que você não é capaz de fazer e suportar ela a longo prazo. Então, na prática, se abrir o extrato completo e fazer aquela análise toda é difícil demais, olha só o saldo. Olha só as compras da última semana. Se fazer um orçamento do mês inteiro é paralisante, anota só os gastos que você teve aí nessa última quinzena. Você não está sendo fraco ou incompleto dessa forma. Você está reconstruindo algo e criando uma habilidade, mudando essa crença de que você não é capaz. E isso se faz com doses que o seu sistema nervoso ele consegue suportar. É aqueles pequenos passos. Então a gente vai construindo essas resoluções de problema. Você trabalha em etapas, decompõe o problema até chegar numa ação que o nível atual de tolerância ao mal-estar consegue suportar. E toda vez que você faz isso, você não só resolve um problema, você prova a si mesmo que você é capaz. Isso é autoeficácia. Conhece alguém que fica travado na hora de lidar com dinheiro? Já manda esse vídeo para essa pessoa, pode ser exatamente o que ela precisa ouvir. Então, a saída existe e ela é menor, mais lenta e mais possível do que qualquer planilha ambiciosa que você já abandonou. E é por isso que a resposta da pergunta que abriu esse vídeo precisa ser dita do jeito certo. Então vamos fechar com o que mais importa aqui. Lembra do que eu disse lá no começo? Você não procrastina com dinheiro porque é uma pessoa irresponsável ou desorganizada. Você procrastina porque o seu cérebro aprendeu que aquele território emocional é perigoso. E evitar pareceu a resposta mais segura por um tempo. Mas evitar não resolve o seu problema. Evitar só confirma a crença de que você não consegue lidar com aquilo. E quanto mais você confirma essa crença, mais difícil fica agir da próxima vez. O caminho, então, é desenvolver a habilidade emocional e fazer o oposto da fuga. Uma pequena ação tolerável, feita hoje, não porque vai resolver tudo, mas porque vai começar a reescrever o que o seu cérebro acredita sobre você e o seu dinheiro. Obrigada por ter assistido até o final. Se inscreve no canal e a gente se vê na semana que vem.